Salve, salve! É isso aí, começou mais um RVCast, vê se não esquece. Esse é o seu programa de toda quarta-feira e é uma alegria ter você aqui conosco, tá bom? Por enquanto já vai aí compartilhando, deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque hoje o programa tá de alto nível, tá? Pega o link e compartilha lá no grupo do WhatsApp, no grupo dos fofoqueiros, no grupo das tiazinhas, no grupo da escola, da faculdade, enfim, compartilha com todo mundo, porque hoje eu tenho certeza, mais uma vez, que vidas serão alcançadas em nome de Jesus. Amém? O programa hoje está de alto nível, tá legal, tá bacana. Já deixa aí o seu like. Mas, pastor, eu nem assisti, pastor. Como que eu vou saber se eu vou gostar ou não? Já deixa o seu like. Se no final você não gostar, você dá o seu dislike, tá tudo certo, não tem problema nenhum. O importante é você interagir conosco. Por quê? Porque você interagindo, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e indica para mais pessoas, tá bom? Falando nisso, olha só. Nós estamos aqui, o RVCast, um oferecimento da Igreja Resgatando Valores, tá? A Igreja Resgatando Valores fica ali na rua Zacarias Dias Cortez, em frente ao número 599. Temos cultos ali dia de terça-feira, dia de quinta-feira, dia de domingo, tá bom? Você pode estar aparecendo em qualquer um desses dias aí, eu tenho certeza absoluta que haverá uma palavra de direcionamento para a tua vida, tá? Junto com o RVCast, é lógico, parceria forte com o estúdio Os Crentes. Aqui no Estúdio Os Crentes, você pode estar gravando o seu podcast, você pode estar gravando a sua videoaula, você pode estar gravando o seu conteúdo que você quer lançar na internet, enfim, procura aqui na descrição Estúdio Os Crentes. Tem uma sala de reunião que você pode criar sua pauta, tem um lugar que você pode receber os seus convidados, enfim, vale a pena você fazer uma cotação e entrar em contato com o Estúdio Os Crentes. E não pode faltar, é lógico, o pessoal da Dona Irene Gastronomia, tá bom? Dona Irene Gastronomia sempre nos abençoando com um prato, com uma comidinha aqui sempre gostosa. E você pode entrar em contato com eles ou ir lá no local. Quer ir no local? Fica lá na rua José Joaquim Gonçalves 806, tá bom? Não quer ir lá no local? Manda um WhatsApp, eles fazem entrega. O WhatsApp é no número 11 98531 4593. Tem pratos diversos, tem muita coisa bacana lá. Vale a pena entrar em contato na Dona Irene Gastronomia. Legal? Você continua aí compartilhando, continua aí interagindo na live, interagindo nessa gravação, no episódio de hoje, porque eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Ah, e não esquece, torne-se membro do RVCast, tá bom? É uma das formas que você pode estar nos abençoando e fazendo esse trabalho aí continuar e ir muito mais longe. É isso aí, estamos aqui com ele hoje, um convidado de alto nível, bacana. Tem uma história de vida show de bola e eu tenho certeza que vai te edificar. Pastor Vitor. Amém. Graças Deus abençoe. Obrigado por o senhor ter vindo, tá bom? É uma alegria poder recebê-lo. Tenho visto aí alguns testemunhos, algumas coisas, já conversamos também pessoal. Eu tenho certeza que vai edificar muita gente. O senhor pode olhar aqui nessa câmera aqui, ó, e dar suas credenciais. Quem é o pastor Vitor? Pastor Vitor Oliveira, 38 anos de idade, pai da Estela, da Sabrina, né? Esposo da Sueli. E a gente carrega aí algumas marcas na vida, um testemunho forte que eu creio que essa noite vai edificar bastante a sua vida, com um pouco da nossa história. Legal, pastor. Pastor, então é uma alegria poder receber, o senhor fique à vontade aí, tá bom? Pastor Vitor tem uma história no Evangelho. Mas antes do Evangelho, a gente sabe que muita coisa aconteceu. O senhor veio de um lar cristão, evangélico, ou veio de um lar de outras religiões? Como que era a sua infância? Eu vim de um lar de religiões de matrizes africanas, né? Filho de uma ex-mãe de santo. Fui ogã também no candomblé. Depois do candomblé eu migrei para outras religiões como quimbanda, e daí até conhecer o satanismo, que a gente chama de alta magia, frequentar templo de Lúcifer, enfim, foi
um abismo atrás do outro, né? A gente vai aí mergulhando, conhecendo. Sempre tive fascínio, né? Passou pelo ocultismo. E até conhecer o cristianismo, até conhecer o evangelho, mesmo a palavra de Cristo, eu mergulhei a fundo dentro desse lado mais obscuro da religião, né? Não tive uma base católica, como muitos tiveram, então eu conheci muito pouco. O que eu vim conhecer sobre o catolicismo já foi dentro de seminário teológico, porque eu não tive passagem pelo cristianismo. Ah, legal. Legal, entre aspas, né? Porque essa história a gente sabe que não é uma história bacana, né? Para quem está lá dentro mesmo e sabe que tem essa vocação e esse chamado no Senhor. Mas o Senhor já cresceu e assim, quando o Senhor se deu por vivo nessa terra, você estava dentro de religiões africanas. E aí, como que foi essa transição? Foi a curiosidade mesmo? Ou alguém foi te indicando? O senhor lembra como que era? Curiosidade. É assim, eu tive esse fascínio, como eu falei, desde criança, pelo ocultismo. Então, assim, eu era aquela criança que... Aqueles filmes de bruxa, sabe? Tipo Harry Potter, essas coisas aí chamavam bastante atenção. Então, eu comecei com pequenas magias, o que chamam da magia branca, né? Que é um segmento chamado Wicca, que às vezes a pessoa fala inofensivo, e eu já deixo o alerta aí para os pais, porque eu conheço muitos pais cristãos que às vezes acham irrelevante. O filho está ali brincando, é Wicca, é magia branca, não tem nada a ver, tem nada demais. Esse negócio de nada a ver, a gente, quando vai percebendo, o adolescente, a criança já está ali num abismo, que às vezes é difícil para ter volta. Foi o meu caso. Então, minha mãe era mãe de santo, mas para ela estava tudo dentro do normal ali e foi deixando. Até ela perceber quando eu migrei eu saí do candomblé, fui para a Wicca, da Wicca eu fui para a Quimbanda. Quando eu participei da Quimbanda, aí foi onde a minha mãe já começou a chamar a minha atenção. Ela falou assim, aí o terreno é mais embaixo, por ela ser mãe de santo, conhecer um pouco da profundidade, né? Só assim, para deixar bem claro, as pessoas perguntam, qual a diferença que tem entre essas religiões, né? Então, existe a Umbanda, o candomblé e a quimbanda. É como se o candomblé ficasse no meio da quimbanda e da umbanda. A Umbanda trabalha com os santos, né, na linguagem dele, ou seja, as entidades de direita. O Candomblé trabalha com ambas as entidades. Tem os dias que são a roda de direita, a roda de esquerda, e a Quimbanda trabalha só com a parte pesada. São os Exus, enfim, já as coisas mais pesadas. Então, já é um pouco mais se assemelhando com a questão do satanismo. E o satanismo em si já é um outro nível de magia que já está fora dessas religiões africanas e já recebe o nome de alta magia, né? Então, você já tem... no candomblé, a Umbanda e Quimbanda precisa de um ser humano para receber a entidade. Na alta magia, você já não precisa de um ser humano para receber a entidade. Entidades, elas materializam na sua frente, como a gente está aqui se olhando, e as pessoas, não acredito nisso, sei o quê, mas esse mundo é real, eu fiz parte disso, então posso testemunhar com. É uma revelação progressiva, né? Como se fosse, não tem nada a ver, não é uma coisa boa. Detalhe que a gente não estamos falando do caráter de pessoas, Sim. Né? Não é atingindo pessoas, mas é uma realidade que o Senhor viveu e o Senhor tem o poder de fala porque o Senhor veio desse círculo, né? Dessas religiões. Então, não é uma pessoa que está falando simplesmente um achismo. Sim. Né? E a gente não estamos atacando pessoas, mas atacando um sistema que o Senhor conhece e sabe aonde pode levar tudo isso daí. Nesta época que o Senhor estava nessas mais assim rasas, vamos se dizer, né? O pessoal era simpático, recebia muito bem, mas quando o senhor começou a ter o estralo assim, quando o senhor foi para a Quimbanda, que o senhor falou assim, alguma coisa errada aqui? É assim, eu sempre soube que tinha alguma coisa errada, sabe, pastor? Eu costumo assim, nunca fui de embalo, nunca fui iludido. Eu tinha esse fascínio por ocultismo e eu queria conhecer a alta magia. Então, esse caminho da magia, você não... Da noite pro dia, você não já vai para o patamar mais alto, você não sobe o degrau mais alto. Você é degraus. Igual, existe uma grande sociedade secreta que as pessoas falam muito o nome dela aí, não vem ao caso agora, mas eu costumo perguntar bastante, porque eu tive passagem por ela, né?
E nessa sociedade secreta, existem degraus, que lá dentro é chamado de degraus do conhecimento, onde você começa de um estagiário a um pré-boss, e você vai tendo ali as trocas de graduações, vou usar assim um linguajar para você, para ficar mais fácil de entender, né? A cada troca de graduação é um rito, e quando você vai chegar lá no grau 28, que você realmente vai descobrir o que você realmente está fazendo lá dentro, a quem você realmente está cultuando, a quem realmente você está servindo. Só passou por essa? Só passei por essa. Foi uma passagem muito rápida. Essa foi a convite, porque, assim, dentro dessa sociedade secreta, que é muito conhecida no Brasil e no mundo... Aí o senhor continua já a história, mas eles falam assim, não é sociedade secreta porque tem CNPJ e tem uma localidade física. E também não é uma religião, porque lá recebe todo mundo e está todo... É mentira que recebe todo mundo. Exatamente. E é mentira que você sabe que tudo que acontece lá dentro lá. É isso ou não é verdade? É isso aí mesmo. Inclusive, utilizam da expressão loja, né? Para dizer, loja tal, porque é para não usar a verdadeira expressão de templo, né? Porque quando você entra dentro dessas chamadas lojas, você já observa de bate-pronto, você de qualquer religião pode identificar. Não estou falando só o cristão, só nós cristãos, mas qualquer religião pisou dentro da tal loja, vai perceber que aquilo se assemelha muito mais a um templo do que uma loja, como é a expressão que eles preferem usar, né? E ali existem degraus que somente a partir do grau 28, do degrau 28, você vai saber o que realmente você está fazendo lá dentro. Só que disso aí, o camarada já está há muitos anos lá dentro envolvido. Quando ele descobre, ele já criou um patrimônio. Eu conheci pessoas de degraus altos, tive pessoas dentro da minha família, grau 28, que hoje, para a honra e glória do Senhor, foram resgatados em Cristo e podem testemunhar ainda com muito mais propriedade acerca do que realmente acontece lá dentro. Glória a Deus. Existe muito ocultismo no meio da televisão, no meio da mídia? Pastor, demais. Às vezes eu assim, é um alerta só, né? A gente, eu costumo dizer assim, que lá no Oriente Médio existe uma determinada religião em que, com todo respeito a essa religião, né, que é o Islã, existem dois grupos que se dividem lá, que é um grupo radical, né, e tem o grupo tradicional. E a gente percebe que o grupo tradicional não tem problema. Eles seguem a fé, a crença deles e nós respeitamos. Assim como nós também no cristianismo temos o catolicismo, protestantismo, temos mormons, temos a mesa branca, que cada um se define como sendo uma religião cristã, né? Então, nós temos os grupos. Mas lá fora, nós temos, dentro desse segmento do Islã, tem os sunitas e os xiitas, né? Então, falam que os xiitas é o grupo radical islâmico, né? Eu costumo dizer que dentro do cristianismo, nós temos os xaates, que é o grupo de crente radical também, né? Então, assim, eu não quero parecer o crente radical, mas algumas coisas nós temos que ter o pé no chão e conhecendo as coisas à luz da palavra, a gente tem que ver que algumas coisas têm, sim, vamos dizer assim, um fundamento que não seria legal para um padrão nosso padrão cristão, para a gente viver uma vida cristã. Explicando melhor. Existe essa questão do ocultismo velado através de filmes, através de música, através de programações. E assim, a gente tem algumas emissoras que traz isso. Por exemplo, eu não assisto filme de terror. É porque você tem medo? Minha vida já foi um filme de terror. Passei por coisas que eu vim do crime, eu vi pessoas morrer na minha frente da pior maneira. Então, assim, o terror não me assusta. Então, não é medo do terror, pastor. Mas conhecendo o mundo espiritual e tendo vivido esse outro lado, quando você põe um filme de terror dentro da sua casa e você liga a TV, você deixa aquela programação rolando ali, cara, é como se você abrisse um portal ali, sabe, das trevas ali. Eu estou usando a expressão portal só para exemplificar melhor, não é aquela coisa de desenho animado, de filme que abre aquela... Mas você abre uma porta, porque um ser que está sendo cultuado ali, o que está sendo cultuado dentro de um filme de terror? Matança, massacre, chacina, demônios, entidades. Você acha que tipo de atmosfera que vai se criar dentro do ambiente daquela casa? Quando a gente está no culto, a gente começa com aquele louvor gostoso, cria-se aquela atmosfera. Quem que a gente sente? O Espírito Santo. Então, se você está num lugar onde a atmosfera ali é de morte, é de desespero, qual é a entidade que vai se apropriar daquele ambiente? Então, assim, é uma resposta bem prática e rápida. Eu tenho uma certeza, por A mais B, conhecendo o mundo espiritual, que se eu ligar um filme de terror dentro da minha casa e aquela coisa rolando, o Espírito Santo não está presente naquilo, não. Pastor, recentemente nós tivemos shows aqui no Brasil e foi falado muito, muito sobre o ocultismo. O que o senhor acha?
acontece, a questão do Brasil, né, esses shows que tiveram recentes, aí, principalmente da música pop americana, né, que foi bem marcante. E, inclusive, na época, rolou alguns boatos de que foi um ritual a céu aberto ali. Teve alguns acontecimentos no Brasil que foi estranho no momento, né, que ocorria o show. E, pastor Marcelo, isso aí é o que mais acontece. É que nos chocou esse episódio. Mas nos Estados Unidos acontece episódios como esse todos os dias, países da Europa, porque, assim, hoje... esse cenário da música pop que virou uma indústria. A indústria da música, a gente sabe, eu sou músico, a gente sabe que a indústria gera... tem uma rentabilidade muito grande, gera bastante dinheiro. E essa indústria pop, hoje, ela se apropriou, sabe, dessa questão do ocultismo. Ficou muito claro. Tem um determinado cantor acho que é um rapper, ele canta trap americano, que... Inclusive, eu já vi depoimento de especialistas, músicos graduados aqui do Brasil e de outros países, falando sobre todo o campo harmônico que ele usa ali, as melodias que é usada ali nas batidas da música, que são para mexer com essa questão espiritual mesmo. Inclusive, um show que ele fez, se não me engano, foi nos Estados Unidos, lá que teve toda uma simbologia por trás, que as pessoas falam, não tem, é sempre o nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem... já começava o show, uma boca gigante, a galera passava por dentro da boca, né? O palco era uma cruz de cabeça para baixo. O pessoal fala, mas o que tem a ver? São simbologias que eles vão criando e já se tornou tão normal. Dentro da psicologia, a gente chama de programação preditiva, né? Que você vai colocando símbolos ali o tempo inteiro, na mídia, em filmes, em shows, vai ficando tão normal que a gente... nem percebe, mas essas coisas já não nos assustam, mas que, na verdade, hoje está tudo aberto, né? Isso. Eu vi uma entrevista, muitos anos atrás, do Rodolfo Abrantes, que era vocalista do Raimundos, e ele falou uma coisa interessante, assim, que na época da banda Kiss, lembra aquela banda de rock, os caras pintavam a cara? Sim. Os caras falavam que, na época, tinha um rumor que Kiss significava Cavaleiros das Trevas, que não sei o quê, e os caras faziam um misticismo que os caras eram uma banda satânica, e, na verdade, não era. Os caras não tinham, os caras pintavam a cara e era um jeito de cantar a letra dos caras. Aqui significa beijo, né? Então, ou seja, antigamente, quem era do ocultismo realmente era oculto, né? Era a coisa mais oculta, mais recebida, principalmente a música. Mas hoje não, hoje a música é aberta, hoje as simbologias são abertas, principalmente... Eu volto a falar, dentro desse cenário da música pop. A música pop é um mercado que gera muita receita hoje mundial, no mundo. E quem realmente está por trás dessa indústria aí, cara, é gente que trabalha forte com essa questão do ocultismo para que a ascensão venha cada vez mais. E é um fato. Pastor, uma bênção e uma maldição sem entendimento, ela pega em alguém? Pastor... Não é que a maldição sem entendimento, ela pega. Eu não acredito que ela pegue, mas... Sabe quando parece que algumas coisas ficam meio que atrapalhadas na nossa vida? Entendi. Sabe? Mesmo sem entendimento. Por exemplo, a pessoa fala... vou usar uma expressão, a pessoa diz assim, macumba só pega em quem acredita, né? Cara, não é bem assim, não. A gente está usando a expressão macumba, que é uma expressão, um termo bem popular, já né, pedindo desculpa a você que é de alguma religião de matriz africana, eu estou aqui com todo respeito, né, passei por todas elas e tenho todo respeito a elas. Eu só falo para as pessoas assim, tomar o cuidado com os degraus que essas pessoas vão querendo avançar dentro do território do ocultismo em geral, tá? Mas assim... Às vezes a gente pega um objeto, que eu trabalhei muito com essas coisas, a gente consagrar um objeto a uma entidade e levar para dentro de casa. E através desse objeto ter discórdia, ter contenda, ter tudo dentro de casa. A pessoa fala, não pega, cara, pega. Pega sem. Agora, a questão de maldição, eu já não acredito, porque eu acredito que as nossas maldições foi toda sobre ele na cruz. E isso aí, se entrar nesse método já de maldição, eu já sou um cara que já tem um outro ponto de vista totalmente diferente acerca disso. Pega, né? Não pega, pelo entendimento que o senhor tem, sim, pela questão espiritual, atrapalha sim, mexe. Às vezes com a saúde, por exemplo, um alimento consagrado. A Bíblia nos ensina, tem base bíblica. No Novo Testamento, Paulo nos ensinando a orar pelos alimentos, a consagrar os alimentos. Então, ou seja, por quê? Então, não consumir alimento oferecido a ídolo. E aí já tem os chatos que já radicalizam. Por exemplo, eu sou baiano, eu gosto de um acarajé. Você vai falar isso para o crente que é mais radical, mas não, acarajé é uma comida consagrada. Eu falo, não, meu irmão, acarajé não é uma comida consagrada. Consagrado
é aquele acarajé que está sendo feito ali para a entidade, com aquele fim, com aquela... que é totalmente diferente. Exatamente. Eu não tenho problema nenhum de ir lá no terreiro, lá no centro de Salvador, lá no Pelourinho, lá, e comprar um acarajé da mão da baiana, que ela seja do terreiro, que ela seja da igreja, que ela seja de onde for. Na hora que eu pegar aquele alimento, eu consagro ao Senhor e como. E aquele alimento está sendo feito para o consumo. É diferente de quando eu fazia parte dessas religiões, eu comia aqueles alimentos que era feito consagrado a ídolos. Então, ou seja, quem participa de religiões de matriz africana sabe que a gente tem os momentos de comer aquela comida que é consagrada ao ídolo. É disso que a Bíblia está falando. Ah, entendido. Pastor, é muito legal essas conversas. Por quê? Porque o senhor está falando aí dos crentes chatos e tal, né? E aí a gente vê hoje crente que joga capoeira, crente que... As igrejas mais para frente, que tem guitarra, porque... Algum tempo atrás, a guitarra, a bateria não poderia ter dentro da igreja, né? Eu tenho uma história com isso aí, pastor. A capoeira, até hoje, ela é muito assim... tem um preconceito ainda, né? E outras coisas também, né? Só que se a gente for ver do outro lado, vamos ver do outro lado. O terno, a história do terno, da gravata, ela veio também de uma linhagem que não é divinizada, vamos dizer assim, né? Ela vem de uma linhagem secular. Como que se trabalha essas coisas? É interessante, né, pastor? Porque a gente pega numa tecla, por exemplo, você falou da capoeira. Eu tenho um berimbau lá na loja, eu amo capoeira demais. E às vezes eu tô lá e chega alguns irmãos lá mais radical e vê lá pendurado, né? Nossa, você tem berimbau? Eu falo, eu gosto de capoeira e tal. Mas como assim você é crente e gosta de capoeira, né? E aí, eu acredito... eu fui estudar um pouco sobre a história, né, da capoeira, dos cânticos... que às vezes as pessoas também, o senhor é capoeirista, né, muito tempo, então pode falar até melhor do que eu, mas, por exemplo, as pessoas acham que a capoeira em si, ela é de origem totalmente africana, né, mas a capoeira, ela tem um pé brasileiro, ela tem uma raiz brasileira, então, ou seja, não tem uma coisa voltada só para a questão do candomblé, né, das religiões de matriz africana, a gente tem a origem dela aqui, né, certo. E essa questão do terno é muito interessante, porque, por exemplo, eu falei sobre aquela sociedade que eu participei, né, durante algum tempo. E todas as reuniões, todos os ritos, é todo mundo. Camisa branca, terno preto, uma gravatinha. Então, ou seja, não entra sem isso lá. E dentre outras, né? Inclusive, nas outras religiões anteriores, algumas entidades caracterizam e pede para aquela pessoa que vai receber estar vestida, trajada ali dentro. Então, eu acho meio... Fica por chatos mesmo essa questão, essa discussão, né? Porque se você... Vamos usar um exemplo bem simples e bem assim, tipo, raso mesmo, né? Dentro de alguns terreiros, de algumas religiões ocultas, deve ter um microfone. Aquele microfone é consagrado àquele momento. Consagração é separado àquele momento. Sim. Vamos se dizer que aquele microfone que foi consagrado para aquele momento, ele é vendido para um brechó. Uma igreja vai lá no brechó, acha aquele microfone e leva para a igreja. Não se pode usar mais, porque um dia ele foi usado lá. Está amaldiçoado. Está amaldiçoado para o resto da vida. Então, eu acho que a gente precisa de... pensar, né, nesses fatos e colocar nossa mente para raciocinar, porque senão a gente vai ter que sair desse mundo e tudo é consagrado, entre aspas, assim, tudo tem um lado oculto. O pastor Cruvinel, ele falou muito sobre isso. Se não pode cantar algumas músicas da capoeira, porque São Bento Grande, Santa Maria, você tem que pegar também sair de São Paulo, não ir na Santa Casa de Misericórdia quando você tiver algum problema de saúde, não ir na Santa Marcelina, no hospital, quando você tem algum problema. Então, eu acho que tem que ser dosado. Correto? Correto, pastor. Pastor, a respeito de música, o senhor falou sobre campo harmônico, certo? Esse lado oculto consegue usar o campo harmônico para poder abrir, vamos dizer nessa linguagem leiga, né? Uhum. Abrir campos no mundo espiritual? Sim. Inclusive, quando você pega, por exemplo, a batida do funk, né? Funk eu posso falar com propriedade, que eu trabalhei um tempo dentro desse meio aí.
E hoje a gente não é um assunto mais isolado. A gente tem grandes especialistas em música aí. Por exemplo, acho que recentemente, tem uns 2 anos, o Alexandre Aposan foi muito criticado porque teve num podcast com o pessoal do Morada e comentou sobre isso aí, né? Isso é uma realidade. Por exemplo, você pega ali o ponto que é utilizado... Eu fui Ogã, eu sei bem trabalhar como que se trabalha a questão do ponto de invocação de algumas entidades. No momento do ritual ali, dentro do terreiro, tem a roda, né? Ou gira, vai de acordo com o segmento. E vai ser tocado um ponto nos atabaques, né? Que a gente chama os atabaques, vão tocar o ponto. Então, aquele ponto, se você pega todos os pontos que são usados hoje dentro das religiões de matriz africana, são todas as variações das músicas que são do ritmo que é utilizado no funk. Então, você pega, se o cara tocando aquilo ali, ó, a gente é humano, a gente é mão. A mão cansa, né? A mão aumenta o ritmo, diminui o ritmo, e tem uma hora que sai do ponto aqui um pouquinho, consegue se trazer ali invocação da entidade. E acontece. Agora, você imagina aquilo ali, tudo bem produzido, tudo sincadozinho, tocando de uma forma repetitiva, no sampler, bonitinho, sem falhar, sem atrasar, sem adiantar, no ponto certinho. Se lá, por uma mão humana, tocado, aquele negócio tocado com falha, com atraso, já traz alguma coisa existente, você imagina aquilo ali dentro de um ambiente fechado e com as letras que a gente sabe que... Estou falando com alguém que é pastor e alguém que já passou por esta linha de raciocínio espiritual. Mas e se eu pego o funk agora e consagro a Deus? Pastor, eu vou falar para você, dentro do nosso meio, eu pastor Vitor, tá? Eu não vejo o funk dentro do nosso meio cristão como consagrar o funk a Deus, porque ainda a gente está com a questão da batida, certo. A questão do ponto. É o ponto do que é tocado para os orixás, é o ponto que é tocado dentro do candomblé. E aí a gente tem que ver a questão da invocação daquilo ali. Tipo assim, quando você toca aquele ponto, sinca aquele ponto, ele traz a invocação. É diferente de outros estilos. Por exemplo, a gente tem o samba, a gente tem o rap, a gente tem o pop rock. São estilos que foram criados tem um fundamento diferente. É diferente do funk que veio exatamente dessa origem. Então, ou seja, quando a gente conhece essa questão do lado espiritual, a gente vê que realmente tem alguma coisa ali que não soa bem. Porque eu digo isso, pastor... Eu sou leigo na parte eu conheço do lado de fora, eu não passei, né? Então, o senhor pastor lá por dentro, o senhor tem autoridade do que fala. Eu digo isso por quê? Porque o rock, há uns anos atrás, não podia dentro da igreja, porque era dos satanistas, era que era consagrado. No caso do atabaque, a percussão, a gente só encontrava... o atabaque nas igrejas mais pro lado da Bahia e tal. Isso, Aqui para baixo, não. No caso da capoeira, hoje existem muitos pastores que praticam capoeira. Bastante, E aí, se eu for pegar a batida do funk e dizer que me dá o direito também de pegar essas outras vertentes, o samba. O samba começou no terreiro, nos terreiros. Eu posso pegar todas essas outras ou é por causa do ponto mesmo? É por causa do ponto, pastor Marcelo. Vamos se dizer assim, o que é o ponto? O ponto seria o ritmo que é tocado... Isso, exatamente. Porque diferente que nem você falou do rock, falou da questão do samba, diferentemente desses outros estilos musicais, certo. A gente não tem um ponto sendo tocado ali. É tipo assim, quando você pega, por exemplo, entra dentro de uma roda, vai ter ali tocada para caboclo, uma roda para Exu, alguma coisa, é exatamente aquele mesmo ponto, aquela mesma batida que está sendo tocada. Entendi. Quando a melodia do funk é diferente do instrumento, por exemplo. A gente fala o atabaque, beleza. O atabaque está dentro das religiões de matriz africana. Mas quando a gente vai partir para a origem dos instrumentos, o atabaque ele é derivado de quê? A gente tem adufo, tem saltério, tem uma sequência de instrumentos de percussão que a Bíblia vai relatar sobre eles. Então, ou seja, são instrumentos que vêm se derivando. É diferente de um ponto específico criado para uma entidade específica, que agora a gente só pegou aquilo ali, mudou e colocou, tipo assim, pronto, agora isso aqui não pertence mais para isso aqui, pertence a Deus. É diferente. Então, o atabaque não quer dizer nada. Não. O berimbau não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não quer dizer exatamente. Nada. Agora, o campo, a forma que se faz o ritmo musical isso, ali... Pastor, é a condução dele, exatamente. A condução musical que se chama assim, de ponto é onde que atrai essas entidades. É assim, a origem. Para quem ele foi criado?
diferente dos outros. Para que ele foi criado, aquele ponto foi criado especificamente para adoração, para a invocação daquela entidade. Então aí fica a pergunta: se algo que é criado para aquela entidade, para a invocação daquela entidade, como que agora a gente só pega uma letra, coloca em cima e aquilo ali está santificado? Entendeu? Então, assim, e deixando bem claro que eu não estou aqui criticando, nem querendo dizer, isso aí é do demônio. Eu estou falando que eu vim do funk, posso falar com propriedade, passei dessa questão do satanismo, conheço bem esse território, não foi só dentro de candomblé, de umbanda, passei dentro do templo de Lúcifer, e assim, a gente sabe que essa questão espiritual não é uma brincadeira. Então, quando a gente olha pelos olhos espirituais, quando a gente olha à luz da palavra de Deus, a gente vê que essa questão é perigosa, essa questão do ponto. É diferente de você pegar algo que, por exemplo, outros estilos musicais que a gente vê, porque a pessoa fala, porque só bateu o pé com o funk? Porque aquela batida não foi criada, surgiu a música, o funk, e depois colocaram dentro do terreiro, você entendeu? Aquilo nasceu ali dentro, nasceu exatamente aquele ponto. A gente pode falar do samba, nasceu dentro do terreiro, beleza. Mas a gente tem hoje diversas variações do samba que não são usadas como ponto. É diferente. Certo. A gente tem uma sequências dentro da parte instrumental de coisas que variam totalmente Mas no caso do funk, então, tem que descobrir a variação. A variação, correta. Exatamente. O campo harmônico correto. Exatamente. A gente tem aquele, o famoso, por exemplo, aquele famoso tamborzão, né? Então, você pega aquilo ali e vê que ponto que é. Entendeu? Vamos falar aqui para não ofender às vezes as pessoas que estão ouvindo de religião, mas depois o pastor ou você que está aí de casa ouvindo, pega o tamborzão, coloca no YouTube e vai ver de que ponto que é, pesquisa o que está cultuando. Inclusive, dentro da África, se você procurar com mais profundidade, você vai ver que esse ponto do tamborzão, ele é utilizado em cultos de orgias, para evocação de entidade de orgia. Aí, pastor, me responde o que acontece dentro dos baile funk. Eu tive lá dentro antes, orgia. Então, quando você toca aquilo ali é orgia. Aquilo ali você instiga e inspira você a estar ali dentro, sabe? A ser o mais promíscuo possível. Eu falo com propriedade que eu passei alguns anos da minha vida cantando isso aí, as letras mais profanas que tinha. Se você, assim, formos olhar assim, à luz dos acontecimentos, né? O senhor falou 2 pontos agora, que são os filmes, né? E realmente, quem assiste esses filmes mais de terror, assim e tal, normalmente ele vem alguma coisa, uma tristeza profunda, um terror, um medo. E o funk parece também, assim, dentro do espectro. A gente não pode generalizar. Sim. Né? Mas eu lembro esses dias que eu vi um vídeo e uma igreja evangélica estava tocando um funk lá, até no Rio de Janeiro. Quando saiu do palco, do altar lá e tal, e passou assim pela igreja a câmera, mostrava, como fala, algumas meninas ali rebolando de forma sensual. Aí dentro da igreja faz sentido algumas coisas, algumas falas. É, né? Porque o próprio ponto da música, ele estimula essa questão corporal ali, né? Ela já traz aquela questão da sensualidade, a batida ali, aquela batidazinha quer dizer assim, é gostosa, é uma melodiazinha que é gostosa de ouvir. A gente escuta aquilo ali, automaticamente a primeira coisa que vem é aquela, principalmente para a mulher, aquela dança mais, né, aquela dança mais promíscua. Certo. Assimila-se muito uma coisa com a outra. Certo, legal. Então, nós falamos já sobre o ocultismo nas músicas, o ocultismo nos filmes, né? E o senhor acha que o ocultismo entrou dentro das igrejas? É bem polêmico isso aí, né, pastor? Porque a gente vê muitas pessoas falando sobre o ocultismo dentro das igrejas. Eu acho que o ocultismo não entrou dentro das igrejas, né? Mas algumas pessoas que eu acho que nunca deixaram de ser ocultistas estão dentro das igrejas. Ou, na verdade, estão se ocultando atrás de alguma coisa, até mesmo da palavra de Deus. Como assim? A gente percebe que muitas coisas parece que estão sendo colocadas dentro das nossas igrejas propositalmente, às vezes, para tirar o foco de quem realmente merece a atenção, que é Cristo, né? O centro do evangelho. Isso, o centro do evangelho é Cristo. Só que a gente tem visto que N coisas, todo dia a gente tem uma polêmica nova aí na internet, né? Não precisa a gente entrar em mais uma, mas todo dia a gente tem uma polêmica nova acerca de coisas que tem acontecido dentro da igreja. Então, ou seja,
Poxa, quem é que traz essas coisas para dentro da igreja? Somos nós mesmos. Então, assim, o ocultismo está dentro da igreja. Eu não vejo o ocultismo. É claro que eu não quero criticar, mas a gente observa que tem algumas igrejas hoje de um determinado segmento, né? Que, inclusive, dão o nome das igrejas de neopentecostais. As igrejas neopentecostais, eu acredito que elas exageram com algumas coisas. Por exemplo, são igrejas hoje que são bem judaizadas, né? Que trazem muitos artifícios ali, indulgência do judaísmo para dentro das igrejas e cristianizaram aquilo ali. E a gente vê, enfim, os irmãos às vezes colocar um monte de pedido de oração em cima de uma arca da aliança, subiu um monte de joelho, de vestido de pano de saco, nada contra, não estou aqui para criticar ninguém. Estou falando que isso são indulgências do judaísmo. Quem a gente lê a Bíblia, a gente sabe, né? E a gente, inclusive, vai ver lá o apóstolo Paulo escrevendo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, ele falando sobre isso, que cristãos, ele dando uma dura na igreja, porque cristãos estavam voltando aos rudimentos, que ele chama de rudimentos fracos das suas velhas práticas, do judaísmo, enfim, e trazendo e incorporando aquilo ali dentro do cristianismo. Então, aqui está a gente, 2000 anos depois, fazendo pior do que os caras estavam fazendo lá atrás. Eu acredito Agora, que seja. Agora, a gente não estamos trazendo só a cultura, os utensílios, os acessórios dos judeus. Tem muito acessório agora que está vindo também da Quimbanda, da Umbanda. Se assemelhando bastante. Inclusive, pastor, tem uma igreja, vocês podem procurar em casa, Candomblé, no Rio de Janeiro. Já ouviu falar dessa? Candomblé? Candomblé. Meu Deus. Pode procurar. Candomblé tem essa igreja aí que o pessoal realmente trajado como se estivesse numa roda mesmo, né? Numa gira, que a gente chama de gira, né? Estando numa gira ali, o culto acontecendo, só que o culto não tem cadeira, não tem nada, aquele negócio se assemelhando muito ali com um terreiro mesmo. E aí, tocando o ponto mesmo ali o tempo todo, e eles colocam aqueles corinhos, né? Os corinhos. Aparentemente não é um culto para Exu, para... Não. Aparentemente... Não. Existem algumas manifestações lá dentro, que eu não quero entrar no mérito se é ou se não é, aí quem julga é Deus, mas algumas manifestações lá dentro que eles atribuem ao Espírito Santo, né? Certo. Só que, assim, a gente que vem de dentro desse meio de religiões de matriz africana fica muito estranho, cara. Boa. Nós já falamos várias coisas aqui, mas o senhor chegou aonde eu queria chegar. Batismo com o Espírito Santo. Algumas rodas, algumas coisas que as pessoas fazem na hora, entre aspas, que dizem ali que estão cheias do Espírito Santo. E alguém que está tomado por uma entidade. As coisas que elas fazem são muito semelhantes. Os gestos. O senhor que esteve lá dentro, o que o senhor diz? Com certeza. Não só gestos, quanto, às vezes, a própria fisionomia, a própria feição. Eu acredito, assim, que muito do que acontece nesse chamado momento do batismo com o Espírito Santo é muito de... uma expressão que é muito utilizada no meio do povo mais velho, né, na igreja, meninice, né? É muito de meninice. Mas essa questão espiritual, eu, sem sombra de dúvida, pastor, eu já testemunhei, né? Por ter essa passagem, por essa questão de ocultismo e ter essa questão de uma visão espiritual aberta dentro desse mundo espiritual, eu já vi diversas coisas, já vi pessoas rodando dentro da igreja e olhar lá a entidade olhar para mim e dar risada. A entidade atraga a pessoa. Me acontecendo. Não foi um nem dois, já fui em vários. Eu sei que o senhor é pentecostal. Eu já fui mais. Já fui mais. Mas hoje o senhor acredita no batismo com o Espírito Santo? O senhor é continuista? Sim, o senhor acredita sim. que em línguas estranhas? Sim, acredito. Mas tudo com ordem e decência. Certo. Eu acho que tem muito exagero aí hoje, né? E eu já fui parte desse exagero também quando não tinha o conhecimento, né? A base que eu tenho hoje. Por isso que eu estou falando, pastor, muitos vão por meninice. Tá vendo ali, às vezes, os outros fazendo, e tem muitas coisas que acontecem dentro dessas igrejas que são movimentos repetitivos. As pessoas estão vendo e parece que fica gravado ali no subconsciente. Somos seres tricotômicos, né? Então, dentro dessa caixinha aqui, dessa alma nossa aqui, acumula diversas coisas aqui dentro, a gente armazena, e isso num momento como esse, assimilou ali, juntou o momento da música, o momento do ambiente, do culto ali, a pessoa deixa que extravasa um pouco ali, eu acredito que passa do limite. Agora, a questão espiritual acontece sim também. Entidades sim, pessoas ali que realmente, eu não sei se eu vou usar essa expressão, né, que não estão totalmente libertas, que ainda estão, sim, com alguma sujeira do pecado, alguma sujeira com alguma coisa dentro da alma delas, sei lá, vínculos
sanguíneos, no mundo espiritual, não sei qual expressão utilizar para essas pessoas, mas que ainda estão um pouco presas ali e acabam aflorando isso lá dentro da igreja e confundindo com o Espírito Santo. Aí é da liderança, né? Ter conhecimento, ter uma base bíblica, saber como trabalhar com essas pessoas, também você não vai chegar lá e dizer assim, é demônio, isso aí. Aí a gente acaba também mata, né? Tem que ter sabedoria, decência, e eu acho que a liderança tinha que chegar junto e conversar com essas coisas, né? Mas eu acredito nos dons do Espírito, acredito no dom de língua, acredito nos dons de visões espirituais, né? Só que hoje, quando a gente estuda um pouco mais, depois de alguns seminários, depois de estudar bastante, a gente fica um pouco mais, né? Não vamos dizer que é retraído, fica mais com o pé no chão. Então, hoje, assim, para Deus falar, e eu ouvir Deus falar e ter certeza de que é Deus, às vezes eu acho que... Eu não vou dizer que Deus perde a paciência comigo, mas se eu fosse ele, eu perdia a paciência comigo, porque eu peço muitos sinais. Mas, pastor, eu, por muito tempo também, eu já fui imaturo também, como o senhor disse que um dia foi, né? Mas chega um momento assim da vida que a gente entende que Cristo é o suficiente e tudo aquilo que é agregado, tipo, tem algumas coisas que não cabe, não tem como. Sim. Mas tem algumas coisas que se vier, amém. E se não vier, amém também, desde que Cristo seja o suficiente. Eu costumo falar para minha esposa, amor, se nós formos em uma igreja, ou convidado para uma igreja, ou se alguém estiver pregando, que aquela pessoa ela for assim o mais simples possível, mas se Cristo for a mensagem do Evangelho e a vida dela reflete isso, já vai estar ótimo já. Não precisa de muita firula, muita coisa para se falar de Jesus. Só precisa falar que Jesus Cristo ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar aí a oportunidade da vida eterna. Isso que é o Evangelho. É verdade. Né? Nós estávamos falando da conversão do Senhor. Quer dizer, falamos da história do Senhor dentro do ocultismo e agora eu quero entrar na parte da conversão. Como que foi para sair lá do satanismo e falar, agora eu renuncio tudo isso, agora eu quero Cristo? Pastor, isso veio no momento que nessa época eu estava vivendo através da música, né? E foi, eu não sei se foi uma depressão, mas foi sabe aquele momento de uma crise existencial? Você tem um momento de crise existencial, aparentemente estava tudo bem, para mim, assim, fisicamente falando, financeiramente, estava tudo bem, não tinha problema, não tinha nada. Só que tinha uma angústiazinha, porque lá atrás, quando ainda criança, eu tive uma breve passagem, assim, por dentro da igreja. O meu avô, por parte de pai, meu avô paterno, ele foi pastor, muitos anos, era pastor, faleceu agora na pandemia, um homem de Deus. E eu recebi uma cura, eu nasci com uma enfermidade chamada prolapso, e o médico falou para minha mãe que eu ia viver até os 16 anos de idade. E com 16 anos, lembra que eu falei que a minha mãe era mãe de santo, né? E ela foi convidada a ir na igreja com a proposta de que se fosse, Deus ia curar, né? E, de fato, isso aí eu não posso, negar que minha mãe foi, visitou esse determinado culto, chegou lá, foi no primeiro culto, tinha um pastor que estava ministrando, o pastor não era nem do estado na época, e entregou algo que Deus estava curando e tal, de fato, eu fiz diversos exames, tenho exames e exames hoje que provam que, de fato, essa enfermidade que era para ter me matado aos 16, eu estou com 38, então ela não matou, né? Que, de fato, Deus curou. E, assim, de lá para cá não tive mais problema. E a minha mãe ficou na igreja durante uns 5 anos, mais ou menos. Veio o divórcio dela com meu pai, se divorciaram. Depois desse divórcio, eu, a minha irmã, cada um pegou o rumo que queria, né? E, então, assim, teve essa sementezinha. Eu tinha de 10 para 11 anos de idade nessa época. Então, teve essa sementezinha plantada lá da questão do evangelho, né? Certo. Só que nunca, como eu te falei, sempre me fascinou a questão de ocultismo. Eu nunca quis ter vínculo, nada com a igreja. Mas quando veio lá na frente essa questão, essa crise existencial, na época da música e tudo, eu estava numa tarde em casa e eu comecei a sentir aquela angústia que já estava de uns dias. E eu bebia o dia inteiro. Eu fumava e assim, para ver se aquilo ali saciava, né? Procurava aquilo ali nas noitadas, em orgia, em bagunça, escrevendo letras, sabe, mais pornográfica possível. E nada daquilo ali, adiantava, preenchia aquele vazio que estava dentro de mim. E uma tarde eu estava no quarto e eu, eu não sei se não foi uma oração, meio que eu questionei Deus em pensamento. E alguns questionamentos que eu fiz sobre Deus em pensamento, sobre o que ia ser da minha vida, se era só aquilo mesmo, sabe?
Só foi um questionamento direto para Deus. Se você existe, sabe? Tipo, essa coisa. Se você existe mesmo, dá um sinal, faz isso, faz aquilo. Coincidiu nesse mesmo dia a minha irmã me chamar para um evento que ia ter numa igreja lá na Parada 15 de novembro, ali perto da Estação José Bonifácio, Zona Leste. Ia ter um evento lá que o Ao Cubo ia tocar. E eu sempre gostei de rap, né? Aí minha irmã falou, o Ao Cubo vai estar lá na igreja e tal, vamos lá. E eu não gostava, tipo, não queria ir para a igreja, né? Falei, mas vamos, vai ter o Ao Cubo lá. Cheguei lá, o Ao Cubo nem foi para a igreja. Eita! Nem foi. Os meninos estavam, acho que na Lapa, foi na Lapa, e teve algum problema com o trânsito lá, não conseguiram chegar. O pastor anunciou, aí eu já fiquei bravo, né? Falei, poxa, já não queria vir pro culto, vim por causa do show, do evento de rap que ia ter, e não vai rolar? Mas beleza, fiquei lá, aí eu falei, eu vou me embora. Aí a minha irmã falou assim, não, você vai ficar, já tá aqui, fica aqui. E nesse dia eu tinha 2 shows para fazer. Nessa época eu cantava funk, né? Fazia um show em Araçariguama e um em Sorocaba, no mesmo dia. E tava lá no culto. E eu falei, esse culto que não acaba. E aí, quando chegou na hora da palavra, tipo assim, aquela palavra, parece que ela vem objetiva pra gente, né? E assim, o pastor não teve negócio de entregar, de ficar pulando pra lá e pra cá, falando e acontecendo. Só a mensagem dele, ela entrava dentro do meu coração e tipo assim, poxa, sabe, você diz assim, parece que essa palavra é pra mim. E aí, por um momento, esse pastor, ele falou bem assim, olha, ele foi direto, assim, olhou assim, ele era do Rio de Janeiro, e o culto era lá na Zona Leste. Ele falou bem assim, ó, você, jovem, aí falou bem assim, Deus te trouxe aqui, até então tudo bem, eu cresci dentro de religiões que eu vi entidades trazendo adivinhações e falando coisas como essa, entendeu? Então, assim, para mim não mexeu muito com o meu emocional. Mas aí... ele começando, Deus te trouxe aqui, tá te dando uma chance. Aí eu fiquei pensando naquele negócio, aquela história de crente, né? Que todo crente assim fica falando esse negócio, Deus te trouxe aqui, hoje essa é a última chance, entrega sua vida para Jesus, e aquela coisa toda. E eu falo, e aquele negócio, daqui a pouco ele falou assim, para você saber que Deus está falando, hoje à tarde você pensou. Falando com Deus, você pensou assim. Quando você pensou, pastor, aí já começou a falar detalhe por detalhe daquilo que eu tinha pensado. Aí quando falou, aí eu já caí nas lágrimas, né? Aí ele falou, quer entregar a vida para Jesus? Não foi ninguém me empurrando, vai lá e tal. Eu falei, não, eu quero. Fui lá na frente, recebi a oração, não lembro que mensagem que foi pregada, não lembro mais o que aconteceu. Tipo, no culto inteiro eu lembro de eu entregando a vida para Jesus e dele entregando falando essa revelação. E naquele momento eu saí, o pessoal pegou meu contato, aquele negócio que eu termino o culto, contato, sei o quê, poxa, seja bem-vindo. Só que eu fui fazer meus shows, normal, né? E eu fiz o primeiro em Araçariguama e quando eu cantei, tipo, a 4ª música, eu me senti mal, coisa que nunca tinha me sentido, né? Inclusive, essa música eu tinha recém-escrito ela, que era justamente denegrindo a imagem de filha de crente. Então, assim, na letra eu dizia que filha de crente era as pior, parecia santa, mas era as pior, né? Então, tipo assim, que era bem, estava em alta naquela época, tava naquele processo da migração do funk proibidão para esse funk mais pornográfico, né? Tinha um nome mais pesado, mas esse funk mais trazia a pornografia mais explícita ali nas letras. Hoje a gente tem outros, aí tem ostentação, não sei o quê, né? Tá bem mais evoluída a coisa. Mas naquela época ali, 2008, 2009, 2010, era isso que tocava. Então, assim, eu comecei a me sentir mal, aquilo ali, sabe? Falei, cara, acredito que ali já foi o momento do encontro que eu tive com o Espírito Santo no culto. Já não saía mais legal da boca. E aí, quando eu terminei, chegou na 4ª música, eu já diminui o ritmo ali, já estava... E aí eu falei assim, vou ter que procurar algum motivo para não cumprir o resto da agenda, cara. Aí terminei o show, e aí o de Sorocaba acabei não indo. Falei que passei mal, estava passando mal e tudo. E não aguentava, me ligaram para casa, e aí era bilheteria lá, né, e deu um BO danado. Eu sei que na segunda-feira, resumindo, foi no domingo, na segunda-feira eu estava lá no Tatuapé, lá no estúdio, já para cancelar contrato, né, pessoal, e daí eu comecei essa caminhada aí com o Cristo aí, que não foi fácil, não. Nossa, e como é que foi esse processo de renúncia, de falar que não foi dolorido? Foi dolorido. Teve muitas afrontas, muita gente... Como é que foi? Foi dolorido e a hipocrisia nossa se a gente dizer que no início não faz falta, né? Certo. Faz falta, da saudade, a gente está acostumado. O ser humano gosta disso, pastor.
O ser humano, quem não gosta? A gente gosta de ter os holofotes, a gente gosta de ter a atenção das pessoas. E a gente que cresce dentro desse meio, que tem atenção, que tem ali os holofotes, todo mundo ali do nosso lado, estamos juntos, pelo aquilo que você está fazendo naquele momento. E do dia para a noite você renuncia a tudo isso e você começa a viver uma vida como uma pessoa normal, isso faz falta. Sim, eu acredito que é aí onde mora um perigo, né? Porque muitos tem utilizado desses mesmos artifícios hoje para fazer uma carreira dentro do cristianismo, né? E a gente vê aí pregadores aí, os caras vergonhando o nome de Cristo aí, não precisa nem falar, né? Certo. Então, a internet por si própria já fala aí. A gente teve recentemente o The King, The Power, né? Meu Deus, são coisas como essa que eu acredito que são pessoas que estão presas a essa questão do ego, né? E não conseguem largar e acaba usando o nosso meio cristão, o púlpito de Deus, né? Que é uma coisa séria, para ser fazendo de picadeiro, na verdade. E daí, às vezes, a igreja que traz um samba, traz um rap, traz coisa, é criticada, sendo que o meio que mais critica traz esse cenário todo de palhaçada, esses pregadores aí que a gente tem visto aí da mídia, né? Uma vez entrou um rapaz, a gente estava no culto dos jovens, né? Entrou lá na igreja e falou: pastor, o culto está parecendo uma balada. Olha isso, pastor. Eu falei: e o conteúdo? Você está vendo o conteúdo? Exatamente. O que conta é o conteúdo, né? Ele falou assim, estava parecendo uma balada por causa que as luzes estavam apagadas, e estava o jogo de luzes e tal, né? Não tinha nada demais o que as pessoas estavam fazendo, mas o conteúdo era muito rico, né? Às vezes as pessoas julgam pela aparência, mas não vê o conteúdo que está sendo apregoado. Agora eu tenho uma pergunta que é muito assim, já para a gente começar a finalizar, já, tá bom? Quando que o senhor vai aparecer na capoeira? Rapaz, é sabadão, né, pastor? Quando que o senhor vai aparecer na capoeira? Eu tava falando com o irmão essa semana, cara. Eu falei, tô devendo uma roda de capoeira lá com o pastor e eu vou aparecer, pastor. Ela disse que a palavra do crente é sim, não, né? Então eu não vou dar data. Eu vou aparecer, é sábado pela manhã, não é ainda? Isso. Pronto, sábado pela manhã, às 10, eu vou aparecer. Já atender. O senhor falou do conteúdo, pastor, mas assim, no dia que eu fui para esse culto, eu falei sobre a questão do ao cubo, né, tudo, mas eu escutei uma música em específico que através de um rap, né, que até eu estava lavando a louça, eu morava sozinho, né, porque eu estava lavando a louça e eu comecei a chorar por conta do refrão dessa letra. Então eu falo assim, o conteúdo daquilo que está sendo, da mensagem que está sendo passada, transforma, né. E a música cantava, um refrão da música era assim: não quero mais ser visto como herói do gueto, fazer rap simplesmente para ganhar dinheiro. Quero falar do que está cheio do meu coração. É por amor por Jesus, jamais será por cifrão. Aquilo ali, quando bateu dentro da minha alma, sabe assim, despedaçou por dentro e eu chorei, cara. Chorei que nem menino. E nesse dia eu falei bem assim, cara, foi o que me motivou mais ainda a ir ao culto, né? Porque eu ainda tava se ia ou se não ia, se ia ou se não ia. E aí a minha irmã me mandou uma playlist, na playlist tava essa música e aí eu já tinha ouvido algumas vezes. Não é nem Mano Rap. Era Detentos do Rap. A Ideia é Forte, parte 2. Então, essa música ela é marcada para mim nessa questão da minha conversão. É essa música em específico. Perguntar qual a música que você mais... É ela. Né? E em outro episódio da minha vida, ficou uma música também do Rodolfo Abrantes, que marcou demais a minha vida. Eu acredito que a gente vai tocar já nesse assunto. Qual que é a música? Até que a casa esteja cheia. Ele diz que o refrão é: aqui das minhas feridas saia poder para curar. É forte. Glória a Deus. Qual o testemunho que o senhor tem? O senhor está há quanto tempo na casa do Senhor, na presença de Deus? 2010. Foi 2010. 15 anos. Qual o testemunho que o senhor tem, assim, que o senhor fala... Eu vivenciei o ocultismo, eu vi o ocultismo, mas eu não largo Jesus por nada a partir de hoje. Pastor, foi em 2013, aconteceu uma situação na minha vida que 5 de dezembro de 2013, né? Perdi uma filha de 3 anos de idade, vítima de violência sexual e seguido do homicídio. Ali foi onde eu pensei que eu ia largar, que ia parar, sabe? Que nada mais tinha sentido na minha vida. Inclusive, cheguei a questionar Deus, assim, numa certa noite, tipo assim, eu falei, poxa, onde o Senhor estava que deixou isso acontecer? Esse foi o testemunho que marcou a minha vida dentro do cristianismo e me fez mostrar que realmente ali não dá para largar Jesus por nada, porque
foi Cristo que me fortaleceu. Não foi fácil, tipo assim, foi um período de dor, de ódio, revolta, sede de vingança. Na mesma noite do crime, olha que interessante, eu estava no 92DP e eu sentei no estacionamento. O delegado titular do 92, na época, vinha pegar o veículo dele. Eu estava do lado do carro, sentado, eu não sabia, né, que era o carro dele. E olha que interessante a situação. Ele tirou uma pistola da cintura, tirou o distintivo, enrolou, colocou a pistola, tirou o pente da pistola, tirou a munição que estava na agulha, colocou tudo dentro de uma pasta e tirou o distintivo, colocou dentro e foi no porta-mala de um Fiat Uno. Colocou do porta-mala. E eu só observando essa cena todinha. Ele veio, entrou dentro do carro, aí, tipo, debruçou pro banco do carona, assim, com a porta aberta e pegou uma Bíblia. Aí quando ele pegou a Bíblia, ele olhou para mim e falou bem assim, você tá com o pessoal? Que ele viu que eu tava chorando, né? Ele falou, você tá com o pessoal do caso da menininha? Aí eu falei, eu sou o pai dela. Aí ele falou, meu irmão, deixa eu te dar um abraço. Aí eu levantei, dei um abraço nele. Só que eu tinha prestado toda essa atenção em toda essa cena dele, né? De tirar a arma e tal, de pegar a Bíblia. Ele conversou comigo e ele começou a falar de Deus. E, tipo assim, nessa época eu já pregava, já era evangelista e tudo. Então, tipo assim, a gente ouve sem querer ouvir, né? Ele falando que ele era cristão, ele falando, não, que Deus tem isso, Deus tem uma obra na sua vida e tal. E ele falou, aquele entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Eu só falei para ele, eu falei assim, pastor, eu falei, doutor, eu já conheço a Cristo, eu prego a palavra de Cristo já tem uns anos e eu falar uma coisa para o senhor, onde estava ele? Eu entreguei minha vida para Cristo, apresentei minha filha no altar. E onde estava Cristo no momento que isso aconteceu com ela? Quando a minha filha foi morta desse jeito. Aí ele falou, ele estava no mesmo lugar que ele estava quando o filho dele foi morto por mim e por você. Eita, aí eu desarmei, né? Ele colocou um louvor, me recordo que ele colocou um louvor no celular para me ouvir. Eu ouvi, pegou meu contato, conversou mais algumas palavras, foi embora. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, que a confiança daquele cara. Porque, tipo assim, ele estava saindo do 92DP, um distrito que é bem polêmico, né? Uma região que é perigosa. Tirou a arma dele, colocou no porta-mala do carro. Eu falei, se esse cara for abordado aí pela frente, ele foi em vez da arma, ele colocou a Bíblia do lado. Eu falei, que confiança é essa em Cristo, né? Ali mexeu muito comigo. Mais exatamente, naquele mesmo dia. Foi interessante porque tudo isso aconteceu naquele dia que eu estava ali questionando a Deus algumas coisas, né? E daí eu tive ajuda tive um acompanhamento. Esse doutor me acompanhou muito tempo, me levou em orfanatos, em asilos, assim, lugares que eu vi muito Deus atuar ali. Só que assim, nada tipo tirava aquela dor e aquele sentimento de revolta, porque foi um caso que deu repercussão na mídia na época, eu dei muitas entrevistas para esses programas sensacionalistas aí, então cada entrevista que dava, você ficava, porque os repórteres instigam essa questão de você, né, ter aquela revolta ali, aquele para passar, porque o conteúdo que vende no sensacionalismo é esse, é a revolta de uma família que está enlutada do outro lado, né? Quanto mais sensacional, quanto mais choro, para eles é audiência total. Então, quando eu terminava essas entrevistas, eu estava ali furioso, revoltado, aquela questão, aquela angústia toda. Então, fazia cada vez mais mal para mim. E assim, eu entrava no culto, saía no culto, começou a não fazer mais efeito a palavra. Sabe assim, quando você começa a ver que você está esfriando? E aí, pastor, começou a passar dentro da minha cabeça a vontade de suicídio mesmo, assim, sabe? Assim, aquela vontade de... Chegava do culto e tinha vontade de tirar a minha vida. Foi o conhecer a palavra de Deus que assim, não permitiu. Eu falei assim, cara, se eu morrer, se for verdade mesmo que suicida não vai dar o reino de Deus. Aí eu começava a apelar, eu orava, oh Deus, me mata, sabe assim? Sabe aquelas angustiadas, um pai que perdeu um filho. E aí numa noite, assim, eu cheguei de um culto. Eu tinha chegado de um culto e eu estava bem angustiado. Aí eu vi naquele dia, eu falei, Deus, eu fui pro culto hoje, tô a semana toda, nada. Aí eu liguei pro irmão César. E aí falei bem assim, eu falei, César, cara, eu tô com vontade de tirar minha vida, sabe assim, vim do culto, tô pior do que o que eu tava antes, não tá dando, não sei o quê. Falei, vamos no monte. Nós tínhamos uma mania de tudo ir no monte, né, orar. E aí a gente foi, o César colocou no carro, a gente foi, veio de ir pro monte, o César levou lá para conversar com o Reco. E aí, na noite, estava tendo uma luta. Eu lembro da luta até hoje. Era a luta da Honda, era a lutadora de MMA Honda com alguma outra lá. O César zoa que era a Honda e Yamaha, né? Porque eu mexo com moda e fala, era a Honda e Yamaha.
E naquele dia eu fiquei bem brabo, assim, porque eu falei assim, poxa, a gente vem de uma doutrina, que nem você falou, meio pentecostal, né? Tava acostumado a ir lá e as irmãzinhas do coque colocar a mão na cabeça e orar, e a gente usar aquilo ali como um anador, né? Um doril, um dipirona, ir pra casa, a dor passou no momento, mas amanhã tá do mesmo jeito. Aí eu falei bem assim, poxa, o que é que o cara que tá assistindo uma luta de MMA vai ter pra falar pra mim, né? Vamos lá pegar o cara lá que matou sua filha e quebrar na porrada, né? O mínimo que eu pensei foi isso. Aí a gente estava dentro do carro, o Reco entrou, começou a conversar, falar sobre algumas verdades da Bíblia, e ele falou sobre uma coisa que, tipo, que é difícil de falar. Hoje eu tento falar isso para as pessoas que passam por a situação e eu me coloco no lugar delas por ver que elas não querem ouvir. Faço parte de uma ONG, né, que é o NAVE, que é o Núcleo de Apoio à Vítima de Violência. E quando a gente acompanha uma família nova, é bem difícil, que aí eu vou tocar nesse assunto de perdão, aí eu entendo como era meu caso quando eu estava lá do outro lado, nessa questão de perdão, sabe? É muito difícil, porque aí eu começou a tratar sobre a questão de perdão, eu falei, eu tô assim, ele falou, então, tem que perdoar e tal, e colocar em prática aí, né? O mandamento de Deus, o mais difícil, né? Mateus 5,44 é o mandamento mais difícil da Bíblia. Às vezes você foca lá nos 10, mas já leu 5,44? Ame seu inimigo e ore por aquele que te persegue. Aí você me responde qual é o do mais difícil da Bíblia. E tem uma credencialzinha, né? Porque no versículo seguinte, acho 45, 46, 40, no 46, 47, diz que fazendo isso, você se tornará filho de Deus. Tem uma condição lá ainda, né? Para se tornar um filho de Deus. Então, assim, é bem difícil. Agora, vai falar isso para um pai que teve uma filha assassinada. E aquele momento, assim, foi um momento que eu não queria ouvir aquelas palavras, mas estava ali para ouvir não o que eu queria, mas o que eu precisava ouvir. Fez uma reflexão, aí ele falou para mim orar, eu comecei a orar pela vida dessas pessoas. É claro que orando da boca para fora, porque essa oração verdadeira, ela só veio sair depois de anos. E foi em 2014, quando teve o julgamento, 2017, teve o julgamento. Aí, no dia do julgamento, foi onde eu tive a certeza mesmo que essa questão dessa angústia do perdão, essa libertação tinha vindo. Porque durante esse período todinho, eu estava orando, Senhor e tal, e perdoa, tira isso dentro de mim. Mas ainda tinha aquela coisa. Mas no dia do julgamento, quando eu olhei para ele assim, eu senti, não vou dizer assim que foi pena, sabe, passou, mas foi assim uma... Como é que eu vou traduzir esse sentimento? Eu olhei nos olhos dele, quando ele recebeu a sentença, ele baixou a cabeça, o juiz proferiu uma sentença de 40 anos, eu estava na sala, foi o júri popular, né? Foi o júri popular, e me deu, tipo, um aperto no peito, assim, olhando para ele, um sentimento, assim, tipo, nada disso precisava estar acontecendo. Sabe assim, passou dentro da minha cabeça. Nada disso precisava estar acontecendo. Porque foi um cara que eu ajudei dentro da casa de recuperação. Nossa. Foi um cara que eu ajudei dentro da casa de recuperação, tipo, amizade, levava as coisas, tipo, tirei roupa minha para dar pro cara, sabe assim, ajudei demais. E eu falei, e você cria um vínculo, criei aquela amizade no tempo. Eu falei, cara, não era para estar assim. Sabe, quando rapidamente, assim, passou pela minha cabeça, era um cara que era para estar na presença de Deus, firmão, ter se recuperado, não ter feito isso com minha filha tá viva. Tipo assim, o cenário foi totalmente diferente do que eu imaginaria que seria. Porque, tipo, quando eu fui pro julgamento, eu saí de casa assim, eu falei, hoje esse maldito vai tomar uma pena grande, sabe assim, vai dar ruim para ele mesmo. Sabe aquele pensamento, mesmo orando? Mas aí é onde entra o Espírito Santo de Deus, né, cara? Ali eu tomei uma rasteira de Deus. Porque eu achei que eu ia pensar uma coisa e, na verdade, pensei outra. E de lá para cá isso aí se tornou, como é que eu digo assim, algo natural na minha vida. Então, assim, falar de perdão hoje é muito fácil para a gente falar sobre perdão quando a gente tem um testemunho como esse. Eu não sei se felizmente ou infelizmente é a palavra correta, né? Mas Deus, às vezes, permite que nós passemos por alguns momentos da nossa vida para que seja mais fácil nós podemos liberar o perdão, passar por estágios maiores ao qual nós devemos passar. Pastor, eu não sabia dessa história, né? Eu não me lembro de ter ouvido essa história, mas eu acredito que Deus ele deve estar falando com alguém que precisa de liberar perdão. Deus deve estar falando com alguém que precisa de... mas aconteceu às vezes alguma coisinha muito pouca na vida dessa pessoa. Olha o perdão que o Senhor liberou, porque um filho, alguém próximo, ainda mais o que aconteceu ainda, tem que ter muito Deus na vida para você não fazer uma loucura, né? Sim. Tem que ter muito Deus. Então, o Senhor é uma bênção de Deus. Continue falando do amor do Senhor, continue resplandecendo a graça do Senhor, continue falando aquilo que Deus coloca no coração do Senhor, que tenho certeza que vai alcançar muitas vidas em nome de Jesus. Amém? Amém.
Pastor, faltou alguma coisa? É isso, né, pastorzão? É isso. Então, eu vou pedir uma gentileza para o senhor, tá bom? Olha nessa câmera aqui, ó. Deixa uma mensagem final. Persista, não desista, tenha foco, força e fé naquele que está lá em cima e nos fortalece todo dia. Não sei a caminhada que você está enfrentando nesse momento, a dificuldade, mas a realidade é uma só, é persistir no caminho, porque uma coisa é certa, o galardão é verdadeiro, é fato e a nossa hora vai chegar. Amém? Então, a mensagem de esperança é essa daí, permanecer de pé com Cristo. Sem Ele não dá não. É isso aí, querido. Permaneçam em nome de Jesus. Eu queria ler um versículo com você. Está lá em Mateus capítulo 6. Abre a sua Bíblia aí, se você tiver. Mateus capítulo 6. Deixa eu abrir aqui a minha. O versículo nós vamos ler a partir... Quero que você medite nisso que o Senhor quer falar contigo, tá bom? Nós vamos ler ali, ó, a partir do 7, que diz assim, ó: quando orarem, não falem por falar, como faz os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, não seja como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de que lhe pedirem. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aquele que nos ofendem. Só até aqui. Depois você continua na sua casa, mas eu queria só frisar esse versículo. Na cruz, nós fomos perdoados. Talvez você fale assim: ah, mas o meu pecado... é um pecadinho. Não. Para Deus não tem pecadinho, pecadão. Para Deus tem que na cruz você foi perdoado. Então, como você já recebeu o perdão de Deus, agora é o momento de você fazer pelos outros. Tem pessoas que vão errar com você também. Tem pessoas que vão também pisar na bola com você, vão te magoar, vão te frustrar. E o que Deus deseja para nós? Qual que é o desejo que Deus quer para nós? Que nós reflitamos, que nós sejamos o Cristo mais perto das pessoas que estão ao nosso redor. Então, perdoe as pessoas. Quando você não perdoa, quem na verdade está se matando é você mesmo, cara. Porque você vai viver uma vida frustrada, triste. Você vai viver uma vida dizendo: ah, mas isso e aquilo. Perdoa. A maior justiça não é humana. A nossa justiça não passa de um trapo de imundícia. A maior justiça é do Senhor. Deixa na mão do Senhor. Se o Senhor que tiver que mudar aquela vida, Ele vai mudar em nome de Jesus. Amém? Quantas vezes você já transgrediu a lei e Deus foi misericordioso com você? Perceba isso. Se você valorizar a misericórdia que Deus derramou sobre a sua vida, você vai começar a derramar misericórdia sobre a vida dos outros. Então, derrame da misericórdia que você tem recebido de Deus sobre a vida dos outros, em nome de Jesus. Amém? Você vai ver como a sua vida vai melhorar muito. Pastor, o Senhor abençoe a gente com uma oração? Amém. Amém? Amém. Fica à vontade. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento aqui juntamente com meus irmãos, pastor, meu Deus, que esteve aqui conduzindo cada pergunta com sabedoria divina, meu Deus. Eu creio, Pai, que vidas aí que assistiram através dessas lentes foram alcançadas e serão alcançadas e que essa mensagem seja, meu Deus, propagada aos quatro cantos dessa terra. Te agradecemos por essa noite, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos dá de falar do teu amor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Esse é o RVCast, vê se não esquece. Tá bom? Você não é inscrito no canal ainda, cara? Já pedi lá no comecinho, se inscreve no nosso canal, Igreja Resgatando Valores, tá bom? Esse programa é o RVCast, vê se não esquece. É isso daí, tá bom? Se inscreve no canal, ative o sininho de notificação, deixa o seu comentário aqui, gostou, não gostou? Se não gostou, não tem problema, deixa aí embaixo aí, tá bom? Deixou o seu like? Deixa o seu like, compartilha com alguém que eu tenho certeza que esse conteúdo é relevante e vai edificar a vida de muitas pessoas.
Já é membro do RVCast? Não? Aqui embaixo na descrição você vai saber de todas as informações como se tornar membro, tá bom? E é isso aí. Quero mandar um abraço para a dona Irene Gastronomia. Fechem nós aqui, pastor. Abre nós aqui, pastor. Abre nós aqui, produção. Olha lá, ó. A boquinha do pastor, o pastor comendo lá, ó. Tá bom aí, pastor? Tá? Vale a pena? Demais. É, dona Irene Gastronomia, tá bom? Mandou essa comidinha gostosa para nós, tá? Vale a pena você entrar em contato com eles lá, no 11 985 31 45 93. Quer ir lá fazer uma visitinha? Vai lá na rua José Joaquim Gonçalves, 806, ali do Jardim Capelinha. Pastor, se alguém quiser convidar o senhor para pregar, ministrar na igreja dele, como que acha o senhor? Qual que é as redes sociais? Fala aí. Tem o telefone, né? Pode ser. Pode falar, o 11 98594 1882. E aí tem o Instagram também. Deixa eu só olhar aqui que eu me confundo. O Instagram é vitor.teologia, aí já vai aparecer lá o meu Instagram. E pode chamar que a gente está aceitando os convites aí, de acordo com a agenda também, né? É isso aí. Então tá bom, querido. Esse é o RVCast. Obrigado por você ter ficado com a gente até esse exato momento. Vai compartilhando e a gente aqui só tem a dizer tchau, fui, é isso aí, fechou. Pastor, bate aí, pastor. Deus abençoe. Obrigado. 27 Hearts Beats.